Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional. Dentro desse segmento, Toques da Bolsa, já chegando ao vídeo de número 56, onde nós trocamos ideias, de forma que eu possa passar para você aquelas experiências que eu vim adquirindo ao longo do tempo na Bolsa de Valores e eu possa também saber como é que é a sua conceituação a respeito também da bolsa quando você coloca seus comentários aqui embaixo do canal. Hoje eu trago algumas notícias que saíram na mídia especializada, Sabesp, Isacetep, IRB, Brasil, RE, Copasa, e a interpretação que eu tenho sobre essas notícias. E eu gostaria muito de saber a sua opinião, porque ela é muito importante na medida que nós não precisamos ter a mesma opinião. E nem significa que a minha opinião é uma opinião certa. Eu falei opinião, mas na verdade o correto é a minha interpretação. Não significa que a minha interpretação é a mais correta. Por isso é importante ouvir a sua interpretação para que nós consigamos ajustar as nossas interpretações e refinar ela de forma a nos ajudar nas nossas tomadas de decisão. Para me acompanhar, eu tenho aqui uma Pilsen, uma cerveja industrializada, puro malte, mas uma cerveja aparentemente bastante gostosa. Saúde. Mas indo aqui à questão, antes de entrar propriamente nas minhas interpretações, eu trago aqui o PISA de 2018. Esse é uma análise do aprendizado nos países, né, que fazem parte da OCDE, ou que querem ingressar, na verdade, na OCDE, de forma que a gente consiga avaliar o nível de ensino. Veja que lá na frente está Pequim, Xangai, uma pontuação alta lá de 555. O Brasil, ele fica mais aqui embaixo, na posição número 58. Essa é a última atualização que eu tive, porque nós tivemos um período pandêmico, né? Então, por conta disso, não foi realizado, mas talvez tenha alguma coisa para 22 a 24. O Brasil está aqui, ó, com 413 pontos. Ele é um dos mais baixos, na verdade. Se nós considerarmos a América Latina, veja, o Brasil ele fica atrás do Chile, do Uruguai, da Costa Rica. Costa Rica é um país pouco falado, mas é um país interessante, que no momento oportuno a gente vai trocar uma ideia sobre ele. O México também, fora outros que estão ali. Mas tem um outro detalhe que vem junto com essa baixa avaliação do Brasil. Esses são estudos que eu vou atrás, eu tento sempre deixá-los dentro da minha base de dados para que em algum momento eu consiga cruzar vários dados e chegar às minhas interpretações. Por isso que eu levo muito em consideração a questão da interpretação. Esses dados aqui você vai encontrar no dadosmundiais.com. Do que é que nós estamos falando aqui? Praticamente dessa coluna, que são os QIs avaliados em vários países. Veja que nós temos aqui o QI médio, né, o QI médio da população. Aqui nós conseguimos também encontrar os gastos com educação, esses estão em dólares, e também nós conseguimos ter aqui informações sobre a temperatura. Isso porque nesse estudo se tentou verificar se tinha alguma correlação gasto com educação e também a temperatura. Mas nós vamos ficar aqui nessa coluna que eu marquei aqui para você, que é o que está ordenado do mais alto para aqueles países que têm o coeficiente intelectual mais elevado para aqueles que têm o coeficiente intelectual mais baixo. O Brasil ele figura aqui ó, na posição número 64. Considerando a América Latina, então já por definição, mas é curioso isso, nós perdemos para a Argentina, que tem, deixa eu trocar aqui para você olhar, a Argentina, que tem um QI médio de 90 para o Chile, que fica aqui em 89, embora lá, quando dá a avaliação, está invertido. O Chile tem uma avaliação educacional melhor do que a Argentina, e a Argentina é pior que o Brasil. Mas em termos de QI, a Argentina dispara lá na frente. E nós estamos aqui embaixo, né, na 64ª posição. O Brasil ele gasta, em média, 223 dólares por aluno e a nossa temperatura média aqui do país fica nos 30,7 graus. Na realidade, se você for ir a fundo nesse estudo, você vai verificar que
não há uma correlação da quantidade investida com o QI, porque você vai encontrar países aqui como, por exemplo, a Bolívia. A Bolívia investe só $67 e ela tem um QI médio acima aqui do Brasil. Camboja investe $7 e tem um QI aqui de 88. E aqui tem uma coisa curiosa. Eu não vou confirmar de fato o que eu vou dizer agora. Eu só trago como curiosidade porque eu fui atrás dos macacos, desses que têm eles servem para apresentação e estão em grandes centros de entretenimento, mostrando ali suas habilidades. Eles normalmente têm um QI, segundo essas informações desses sites que levantaram, entre 70 e 90. Aí você pode ver talvez a dificuldade do nosso povo de fazer as interpretações corretas e às vezes ser vítimas fáceis, principalmente de uma possibilidade de uma imprensa maliciosa. Não estou dizendo que seja, mas se numa possibilidade o quanto as pessoas acabam se tornando reféns de uma terceira opinião e até às vezes replicando uma opinião que eles nem conseguiram avaliar de uma forma correta. Então, agora voltando aqui para a questão que nós vamos tratar no canal, vamos dar uma olhada nas notícias que nós encontramos sobre aquelas 4 empresas do início do vídeo. A primeira notícia vem aqui do site Money Times. Então, dê uma olhada aqui nessa manchete. Sabesp e Copasa recuam com novas regras do saneamento. Se você for ler essa notícia aqui, ela é muito curiosa, porque ela começa se referindo ao marco do saneamento básico. Ele é de 2020. E dessa vez, o que acontece? O governo atual, ele fez o seguinte. Ele colocou o governo atual, 2 decretos, então, decretos do governo federal, que ele penaliza ações aqui da Sabesp, da Copasa, da Sanepar, no pregão que estaria saindo agora, no dia 5, então no dia de ontem, hoje é dia 6, com relação a justamente avanços sobre o marco do saneamento básico. Então tem várias questões que penalizam, mas veja, uma das que entra em questão é justamente aqui a possibilidade de prestação de serviço de água e esgoto e de contratação de limpeza urbana sem necessidade de licitação. Então, agora vamos para a interpretação dessa questão toda. Lá atrás, quando saiu o novo marco do saneamento, nós sabíamos que isso aí, e temos vídeos aqui no canal, da possibilidade de investimento no setor, que pode ficar parecido com de energia elétrica, de aproximadamente entre 5 e 50 bi. O que acontece? É necessário um encaminhamento de forma à regulamentação. Além do que é um serviço, agora, isso aqui o que eu vou dizer a partir de agora é a interpretação. Ele é um serviço extremamente complicado, extremamente difícil, ele não é fácil, porque diferente de energia elétrica, que ele vai de via aérea, agora é por via terrestre. Então, é enterrado, o cano é enterrado. O cano vai chegar até a casa, de forma que um processo de distribuição normalmente ele é concentrado. Além disso, a gente precisa saber que 50% mais ou menos da população brasileira não tem acesso ao esgoto. O esgoto às vezes é na frente de casa ou naquelas antigas latrinas, né, em madeira, e também não tem acesso à água potável. Então tem muito que crescer esse mercado. No entanto, ele é um mercado muito arraigado às questões de governo. E o nosso país é um país, a gente tem que entender isso aí, por mais duro que seja, né, fazer essa afirmativa, é um país socialista. E como país socialista, existe uma proteção do Estado sobre aquelas empresas que o Estado entende que fica na mão dele, como é, por exemplo, o caso dessas empresas aí. Dessa forma, o que acontece? Há a possibilidade, numa possível troca de governo, havia lá atrás, então a gente imaginava isso, e que isso aí poderia, de alguma forma, atrasar a evolução que a gente imagina para essas empresas. Então, por isso que nós nunca aportamos. E agora vem aí essa informação, que é o governo, é o Estado, né, esse Estado grande, alcançando
as empresas e tentando, claro, levar o seu quinhão em cima desse mercado que se abriu aí. Portanto, né, nós escolhemos no momento ficar afastado. Sabemos que empresas como Sabesp, Copasa, até Sanepar, elas estão muito bem encaminhadas como pagadoras de proventos. O problema é que o mercado ele precisa ser melhor ajustado. Então a gente prefere, por uma questão de interpretação, dar uma guardada até que essa questão se solidifique melhor. Mas se esse mercado do saneamento básico precisa ser melhor regulado, o mercado de energia elétrica ele está bem consistente. Então veja que essa notícia publicada no dia 3 de abril de 2023, a ISA-CTEP, que faz parte da nossa carteira, tem aqui, segundo essa notícia, né, do BN Américas, ela tem então essa intenção de investimento de 10 bilhões de reais no Brasil. Veja que a ISA-CTEP ela faz parte da nossa carteira e nós temos 2 leilões esse ano. O leilão de junho e o leilão de dezembro. Segundo as notícias, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, podendo totalizar aí perto de 50 bilhões de reais. No passado, ISA-CTEP e Taesa, que também faz parte aqui da carteira, já fizeram parcerias. E a gente vai construindo, né, uma ideia de que talvez a ISA-CTEP ela venha de uma maneira bem forte para esse próximo leilão. Por outro lado, a gente sabe que a Taesa está procurando parceiros, que também pretende vir forte. Nós já avaliamos essa questão aqui no canal. Então, de repente, está aí a possibilidade de uma parceria. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas eu digo assim que, por interpretação, ou as empresas que nós temos na carteira entram forte, ou entram mais forte ainda, se elas, em algum momento, aí, verificarem que podem fechar parcerias. A nossa outra notícia, ela vem aqui do Estadão, do E-Investidor. E veja aqui, ó, a pergunta na manchete é a seguinte, deixa eu ajustar aqui. É uma pergunta que busca uma explicação. Por que o IRB, Brasil RE, deve voltar ao Ibovespa em uma virada surpreendente? Você sabe, né, que ela faz parte aqui da nossa carteira de oportunidades, mas é curioso aqui a abordagem que é feita nessa matéria aqui, após cair aqui de R$ 4,05 para 87 centavos. A gente deve lembrar que a companhia fez um grupamento de ações de 30 para uma, então, ou seja, 30 ações viraram uma. Então ela caiu em 2022 esses 80%. E aí saiu da bolsa e agora deve estar voltando. E ao que parece, ela saiu do índice Bovespa, deve estar voltando segundo essa notícia. E por que voltaria? Bom, para fazer parte do Ibovespa, o papel precisa ter sido negociado em 95% dos pregões nos últimos 12 meses. Ter movimentado financeiramente o equivalente a 0,1, pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado e estar entre os 85% em ordem decrescente de índice de negociabilidade, que é esse IN aqui. Na verdade, o grande critério é exatamente esse aqui, ó, liquidez. Então, aqui está uma sinalização da possibilidade do retorno do IRB para o índice. Na Infomoney, veja aqui, ó, que a JP Morgan ela revisa as estimativas do IRB e Qualicorp após resultados do quarto trimestre. Vamos dar uma olhada no IRB, que é o que nos interessa. Particularmente, então, relativo ao IRB, em função dos resultados que foram apresentados no quarto trimestre de 2022, isso aqui é algo interessante, ó, veja bem. Com base nos resultados, o banco optou por cortar, então o banco vai cortar o JP Morgan em 80% a estimativa de lucro do IRB em 2023. Então ele acha que o lucro vai ficar aqui, ó, em 27 milhões. Isso aí devido principalmente ao crescimento da receita e melhoria mais lenta do que o esperado na taxa de perdas. E para 2024 reduziu aí a estimativa de lucro em cerca de 50% para 119 milhões. O parágrafo aqui mais interessante, porque isso aqui depois a gente desmembra conforme os resultados forem aparecendo, é o seguinte: de forma geral, analistas então, né, não é só do JP Morgan, acreditam que a recuperação está mais próxima agora
e os múltiplos estão mais consistentes, com a faixa justa estimada em torno do valor. Então, claro, a empresa está passando por um processo de recuperação, um turnaround, e aí o que ocorre? Que as estimativas começam a melhorar à medida que os resultados começam a aparecer. Veja que nessa esteira, o papel começa a ter mais dificuldade em ceder às pressões do mercado. No dia de hoje, está sendo negociado a R$ 21,46, subindo aqui em relação ao dia de ontem 1,4%. Ao passo que o Ibovespa ele tem dificuldade de ir além dos 100 mil pontos, então ele está nessa parte mais de baixo e ele vem caindo aqui, se não me engano, 0,6% no dia. Nós estamos muito perto de completar nossa meta no IRB e a gente espera aí que num desses movimentos mais acentuados do mercado, principalmente para baixo, a gente acabe completando a meta. Estamos reservando recurso para isso, porque ao nosso ver, à medida que a empresa começa a ter sucesso no seu turnaround, lá adiante eu coloco para 25, 26, acredito que ela possa, isso aqui é uma interpretação, né? Não é eu não tenho notícia, eu não tenho informação além dessas que eu passo para vocês aqui, não sei nada além daquilo que eu vejo no mercado e acompanho nos números da empresa. Mas é uma expectativa que eu tenho de que ela possa vir a se tornar uma ótima pagadora de proventos a partir de 2025 ou 2026. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.